Boa noite. Tudo bem, Nicole? Tá tudo Vamos bem. esperar o pessoal chegar pra gente começar, né? né? Deixa eu beber uma água enquanto isso. Fica aí, dá boa noite que eu vou pegar água, tá? Tá. Já acabou? Não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? É a irmã Rosemary. Outra pessoa não deu pra eu ver quem é. Não sei. Vamos esperar mais um pouquinho a Sueli. Bom, hoje nós estaremos aqui acompanhados da Nicole, né, Nicole? Que veio aqui me dar uma força, né? Com esse sorriso lindo dela. A gente vai estar falando hoje, continuando, né, no mês da família, com essa proposta de estar falando nesse tema da família. No nosso último encontro, nós falamos sobre Lídia, né, sobre a conversão de Lídia, e falamos também no sentido de oração, né? Hoje eu vou continuar também, ainda falando nesse tema família, oração, só que num outro contexto, né? E com certeza a gente vai estar aprendendo um pouco. Hoje, para você que está chegando agora, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos estar falando, utilizando Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? E como texto áureo eu vou usar o verso 5, mas vamos estar usando o capítulo quase todo, 12. E é muito interessante, né? E tem muita coisa para a gente aprender. Eu tenho certeza de que a gente vai estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus nesta noite. E que Deus abençoe sua casa, sua família. Devemos estar, na verdade, estar orando, continuar orando, né? Pela nossa lista de oração que nós temos na igreja. Ore por um primo de uma irmã da igreja que não está com a saúde muito boa, o nome dele é Marco. Orem pelo Marco, né? E pelos demais irmãos que estão enfermos, na verdade, né? Devemos estar orando por todos, por todas as famílias que estão aí nos assistindo, pelas igrejas aqui representadas, né, Nicole? Pela nossa família em especial. Agradeço a Deus também porque ontem foi aniversário do meu pai, né? Ele completou 7,8, né? Tá bem, graças a Deus, né? A gente louva a Deus por isso. Deus abençoe a vida do meu pai, a vida dos meus pais. E a gente só tem a se alegrar com isso, né? E também o meu clamor é que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Estamos nesse mês que a gente chama de mês da família, o mês de maio. E é um mês que está sendo um pouco diferente, né? Porque nós estamos acostumados neste mês estarmos em festa, né? Pela família, com a programação afim, né? Voltada para esse tema família, onde a família da igreja trabalha a todo vapor, né? Fazendo as programações diversas que estão dentro do cronograma, do programa da igreja. Mas como não teve condições de nós fazermos do meio normal que nós fazemos, né? Aprove a Deus fazer com que nós passássemos o mês da família mais em família, né? Eu tenho entendido assim. E eu louvo a Deus por tudo, né? A palavra de Deus diz que nós temos que dar graça a Deus por tudo. Então, em tudo dai graça. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida e por esse tempo que nós estamos aprendendo. Não só a igreja, né? Os pastores a pregar dessa forma, mas também tem os professores que estão
trabalhando à distância, médicos, né? Agora também tem até algumas consultas que são também online, né? Então, assim, a gente vai ter que ir se reinventando, né? E a gente então tá aqui mais uma noite juntos, né? Eu com você aqui, com essa turma que está aqui me acompanhando. Não deu para ver o nome de todos, mas a Jussara, e Lídia, a Areta, que eu creio que seja a Selma, Valci, Rosemary, Sebastião, Sueli e outros que não estão aparecendo aqui o nome, mas eu posso voltar aqui um pouquinho para falar. Lídia, Rosemary, já falei. Lídia, Ilma, Deus abençoe todos vocês, amém? Bom, o texto de hoje então é Atos 12, e eu vou ler o primeiro versículo que me chamou a atenção, e depois então a gente ora e continua falando um pouco mais sobre esse capítulo e tentar passar para vocês a minha tese, né? Que eu chamei hoje, né, como tema, ou como título de hoje, Casa de Oração, o milagre começa aqui. Depois vocês vão entender o porquê que eu coloquei esse título, né, para essa mensagem desta noite. Vamos ler então, se você abriu a sua Bíblia aí, Atos 12, Atos capítulo 12, verso 5. Está escrito assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Eu pedi a Nicole para estar orando, agradecendo a Deus pela nossa vida. Ora, Nicole. Senhor Deus, nosso Pai, por favor, eu agradeço por tudo que você fez nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, abençoe cada pessoa, cada família que está nos assistindo, Senhor. Abençoe todos, Senhor. Dai uma noite de paz para eles. Não deixe eles pegar de coronavírus, Senhor. Tire de coronavírus da terra, Senhor. Por favor, tire eles, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Não sei se deu para você ouvir a oração da Nicole, mas ela orou aqui pelas famílias, né? Em favor das famílias, né? Para Deus extirpar esse coronavírus aí do mundo e que não falte nada nos nossos lares. Amém. Né, Nicole? Que abençoe todas as famílias que estão assistindo aqui, né? Estão representadas, né? Então eu começo por esse versículo, né? Onde eu quero falar sobre casa de oração, o milagre começa aqui. Então, o que me chamou a atenção quando lendo esse texto foi justamente esse versículo, né? Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Bom, então o que está se passando aqui, né? Qual é o pano de fundo desse capítulo 12? Na verdade, a igreja ela começa a passar por uma grande perseguição. Nós sabemos que já tinha acontecido o martírio, né? Um martírio, né? No nosso meio, no meio da igreja. E aqui está acontecendo o segundo martírio. O primeiro mártir foi Estevão, né? Que ele morre apedrejado ali por não negar o Senhor nem sua fé. E então aqui acontece uma grande perseguição, ensejada pelo rei Herodes. Então ele manda prender a igreja, ele manda perseguir a igreja, mandando prender e maltratar, né? Então a gente já começa aqui com um pano de fundo a perseguição da igreja. Então esse momento, né, que eu li esse versículo aqui que Pedro estava guardado, ele já tinha sido preso, né? E no verso 2, o pior ainda já tinha acontecido, que foi a morte, né, do primeiro apóstolo. Tinha acontecido a morte do primeiro diácono, né, Estevão, e aqui a segunda morte, dessa forma trágica, né, a espada, né, Herodes manda matar quem? Tiago, irmão de João. E a gente então vê que esse contexto aqui é um contexto de perseguição, de morte. Então a coisa ela não estava fácil, a coisa estava ficando estranha, né?
ruim para o lado da igreja, e diz então que Pedro ele é preso, né? Pedro ele é preso, e a gente vai acompanhando dentro desse capítulo toda essa questão de perseguição à igreja, e nesse contexto então de perseguição, Herodes então ordena ali essa prisão, né? E não só prisão, mas maus tratos à igreja. Do nada ele cisma ali, ele manda prender, manda matar, manda maltratar, e a igreja está firme orando. E o que me chama a atenção é que quando Pedro, no verso 5 diz que Pedro está preso, diz, mas o que me chamou a atenção foi essa palavra aqui, mais, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A favor de quem? A favor de Pedro. Então, em meio àquelas circunstâncias totalmente adversas, havia uma igreja orando. Havia uma igreja intercedendo. E Tiago, irmão de João, então, se torna esse primeiro mártir entre os apóstolos, como eu já falei, morto à espada. E quando eu olho para esse verso 2, que diz assim, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, me remeteu a Marcos 10, 37 a 39, quando a mãe desses dois, né, de Tiago e de João, pedem a Jesus para que na sua glória um se sentasse à direita e outro se sentasse à esquerda. Você se lembra disso? Jesus então a repreende, né, porque sabia que ela não tinha noção do que ela estava falando. E Jesus então chama a atenção dela e fala para ela, olha, na nossa linguagem, olha, você não sabe o que você está pedindo. E aqui então, esse, né, que ela pediu para sentar, um daqueles que se sentaria a pedido dela, um à direita e outro à esquerda, se torna o primeiro mártir dos apóstolos. Ou seja, muitas das vezes a gente pede algumas coisas a Deus que a gente não tem noção daquilo que a gente está pedindo. Isso aqui também seria uma outra tese para um outro estudo, para um outro tempo. E acaba ele se tornando o primeiro mártir entre os apóstolos, né? E se você quiser estudar sobre essa questão desse pedido da mãe de Tiago e de João, está lá em Marcos 10, 37 a 39. E a prisão de Pedro, então, diz que ela acontece ali na festa dos Asmos, né, que era uma festa, com certeza você sabe, mas era uma festa que ela se iniciava com a Páscoa e ela perdurava 8 dias. Então era uma semana ali de festa, né? E foi então nesse início aí, diz o texto que foi no primeiro dia, né? E ali acontece toda essa situação dessa prisão aí de Pedro. E então eu só estou explicando isso aqui até porque está ali dentro do texto para a gente poder aprender um pouquinho, que essa prisão dele acontece dentro dessa festa dos Asmos. E o verso 5 então fala sobre essa questão da oração incessante da igreja. E o que eu acho bonito dessa palavra, que quando você vai fazer buscar um pouco mais sobre a palavra, ler um pouco mais para você ver o que aquilo ali significa. O que significa essa oração incessante? O que significa essa oração incessante? Aí, lendo na Bíblia Shed explica que essa palavra no original, ela seria ektenos, né? Ektenos, que significa ardentemente. Ou seja, a igreja não estava somente orando, mas Shed diz que, à luz da palavra, a igreja estava orando ardentemente. E com um outro significado, né? Que se descreve também um amor intenso. Não era só orando por Pedro, mas era orando intensamente, incessantemente, né? Uma oração fervorosa, e que no contexto daquela oração era o amor intenso. Era um amor intenso que eles tinham por Pedro, e a preocupação deles era tamanha que eles estavam incessantemente orando por Pedro. Porque sabia que assim como tinha acontecido com Tiago, né, o princípio aqui era o quê? Era ele ser julgado ali, ser levado à morte, na verdade. Porque eles não tinham direito nenhum. Ele era preso ali, daqui a pouco ele ia ser mandado
a morte também, assim como o Tiago morreu. Então a igreja ela começa a orar incessantemente, e a gente vê aqui a importância da oração. A gente vê aqui a importância da oração. E essa oração que hoje é tão negligenciada, seja pela família, seja pela igreja, tão negligenciada. Nós precisamos voltar a esse contexto que a igreja primitiva nos leva a olhar, do contexto de uma igreja que ora incessantemente, que diante dos problemas ela não se acusa, mas que ela vai para cima orando, né? Crendo que Deus vai ouvir a oração. E nós sabemos que a oração é a única forma de nós falarmos diretamente com Deus. Então Deus ele deixa essa ferramenta para a igreja orar, e aqui a prova, né? A prova de que Deus ouve a oração, e acontece então algo aqui sobrenatural. O verso 7 e o verso 8 diz assim, ó: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias, ou seja, as algemas, caíram das mãos. E o verso 8, disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então aconteceu aqui algo sobrenatural, né? Aquele anjo chega, o texto diz que ele ilumina aquele lugar, ou seja, a glória de Deus é manifesta naquele lugar. Isso significa que aquela prisão ela era muito escura. Geralmente essas prisões eram túneis para baixo, ou eram coisas submersas, né? Rochas abaixo da construção, e as prisões geralmente eram ali, um lugar que não tinha iluminação, um lugar que não tinha calor, não tinha condições nenhuma. E diz então que Pedro estava naquele lugar, e o anjo do Senhor chega naquele lugar, e a glória do Senhor manifesta naquele lugar, iluminando, e de forma sobrenatural liberta ele das algemas, né? Toca nele, acorda ele, né? Certamente de repente estava até dormindo, descansando, o seu texto não é bem claro nesse sentido, mas toca nele, manda ele se levantar, as algemas caem, manda ele trocar a roupa e segue ele. No verso 7 e 8 a gente vê ali algo sobrenatural acontecendo à base da questão da oração, de uma vida de oração. E no verso 10, então, acontece algo também, ainda dentro dessa questão de ser algo sobrenatural, diz assim, ó: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então aqui nesse verso 10 a gente vê que o portão se abre automaticamente e depois o anjo se aparta dele. Porque a missão do anjo ali era tão somente naquele momento libertar de forma sobrenatural a Pedro. E aqui também nasce o primeiro portão automático, né? Primeiro portão automático que abre ali sem ninguém abrir, e com certeza Deus ele inventa ali o primeiro portão automático ali, né? Só para a gente... É uma brincadeira, né? Mas aconteceu isso de forma sobrenatural. Aquele portão abriu ali sozinho, ninguém abriu o portão, abriu, e Pedro vai então e segue. Isso está lá no verso 10. E o verso 12 é onde eu quero chegar na questão de casa de oração. O milagre começa aqui. Vamos ler o verso 12. O verso 12 está escrito assim: considerando ele a sua situação, ele quem? Pedro. Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É aqui que eu quero chegar na mensagem de hoje. Casa de oração, o milagre começa aqui. A palavra de Deus, ela diz que, nesse verso, no verso 12, que Pedro ele vai ali à casa de Maria, né? E então o texto diz que ali muitos, né? Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então naquela casa começa essa oração. As reuniões de oração eram na casa de Maria, mãe de João Marcos. Marcos, aquele que escreve, né, o Evangelho de Marcos.
Marcos, aquele que talvez tenha sido um amanuense, um dos amanuenses de Pedro, até por conta dessa amizade que é formada aqui, não só aqui, mas antes, porque há uma probabilidade muito grande da casa, né, que é do cenáculo, que é escolhido para a primeira ceia, né, onde faria ali a Páscoa, e ali seria então a primeira ceia do Senhor. Há uma probabilidade muito grande em que os comentaristas mais famosos que nós temos, há uma indicação de que seja a casa de Marcos, a casa de Maria, a esse lugar que foi cedido para fazer a primeira ceia do Senhor. E Marcos, então, a partir daí, com certeza, se torna próximo de Pedro, né? E acaba acompanhando Pedro, escrevendo para Pedro, sendo um amanuense dele, uma espécie de secretário. Não só ele, como Silvano, também, que é Silas, né? Silvano e Silas é a mesma pessoa. Então, quem era Maria? Quem é essa Maria? Né? Que casa é essa? Então, era a casa de Maria, onde ali se reunia, com certeza, todos os discípulos com as suas famílias, porque alguns discípulos, não sei se todos, mas alguns discípulos tinham família. E eles então se reuniam nessa casa de Maria. Maria cedia essa casa e aquela casa se tornou ali um lugar de oração. Eles oravam ali veementemente, né? Conforme nós falamos aqui, a oração era veemente, a oração era contundente, a oração era profunda. E essas orações, elas podiam, na maioria das vezes, romper a noite, como a gente vê isso lá em Atos 20, né? Quando Paulo reúne ali os anciãos ali e começa aquela oração, e daqui a pouco passa a noite, né? Até um jovem lá cai da janela, né, e é ressuscitado por conta da oração ficar a noite toda. Então eles ficam ali na casa de Maria, que se torna esse lugar, essa casa de oração, e começam a orar então pela vida de Pedro. Já tinham perdido Tiago, agora eles começam a investir pesado na oração. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias se congregam naquela casa e começam a interceder junto a Deus pela vida de Pedro. E começa então a acontecer esse grande milagre, e o anjo então, com certeza, Deus ouvindo essa oração, o anjo do Senhor vai até aquele lugar, liberta Pedro, faz maravilha, né? Ilumina aquele lugar, solta as algemas, abre o portão automaticamente, liberta Pedro, e Pedro então vai ao encontro deles. E a minha tese é essa, que numa casa de oração pode ser o lugar que inicia um milagre. Quantos milagres na minha vida, na sua vida, iniciaram numa casa de oração, num lugar de oração? Essa palavra casa de oração, ela tem uma conotação de a gente acompanhar a visão do próprio Deus, porque Jesus falou e chamou o templo de casa de oração. O templo de casa de oração. E como Jesus ele olhava, né, para uma reunião das pessoas e colocava a oração como algo importante, essa oração coletiva, essa oração de um povo reunido, representando a igreja, uma voz única de um povo. Porque quando você ora sozinho é você, querido, mas quando você ora agrupado é uma igreja que ora. É uma igreja que ora em busca de um milagre. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos em busca de um milagre, em busca de uma resposta. Quando eu peço para as pessoas pegarem a lista de oração e todas as famílias orarem às 22 horas, porque eu creio que Deus pode agir em cima daquela lista e fazer milagres. Porque Deus, Ele ama quando a família se reúne e ora. Quando a casa se torna casa de oração, quando uma igreja se torna casa de oração, quando você e sua família, eu e minha família, nos tornamos casa de oração. Por isso que eu coloquei como tema, casa de oração, o milagre começa aqui. Porque o princípio de um milagre é a oração. É a oração, é fé, é esperança. É esperança num tempo difícil, onde nós temos que levar as pessoas que vão ouvir esse vídeo a ter uma expectação de fé, a ter esperança que em Cristo, que no poder de Deus, as coisas podem modificar na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Enfermos podem se levantar, doentes podem se levantar pela fé, famílias podem ser restauradas pela fé.
Pessoas que estão afastadas do Evangelho podem retornar ao caminho pela fé, pela oração. E a oração de fé, conforme diz aqui, oração incessante, ardente, como no verso 5. Existe uma igreja por detrás de você que está orando pela sua vida, meu querido. Mesmo quando você não ora, tem uma igreja que está orando pela sua vida. Muitas pessoas às vezes pensam que elas estão sozinhas. Hoje mesmo eu brincando com um amigo que ele colocou, que muitas pessoas chegam para você e bate nas suas costas e TMJ. Bate nas suas costas TMJ, ou seja, tamo junto. E na hora que você precisa, você está sozinho. Não tem ninguém nas tuas costas batendo tamo junto. E eu brinquei para ele assim, olha, você não está sozinho, nunca você vai estar sozinho. Porque os nossos melhores amigos não significa que eles estão perto de nós. Porque amigo, ele não tem espaço geográfico. Quando um amigo precisa do outro, ele está perto. Ou mesmo de longe, ele ajuda. Ele ajuda da forma que ele pode, ele ora, ele ajuda. Se for financeiramente, ele vai mandar um dinheiro. Se for falta de um alimento, vai mandar um alimento. Se for falta de emprego, ele vai correr atrás para que uma porta seja aberta. Então nós nunca estamos sozinhos, porque os nossos melhores amigos não têm distância. Não tem distância. E nós temos que orar uns pelos outros. Mas nós sabemos que essa oração do tamo junto, do coletivo, ela é super importante. Porque não é a minha oração, a sua oração. É a oração da igreja. É uma oração poderosa, é uma oração ardente, uma oração com amor intenso, porque é uma oração com propósito, é uma vida com um propósito, e uma casa com um propósito, uma casa que se torna casa de oração. Eu tenho certeza de que essa casa, seja ela uma igreja, seja ela uma residência, ela vai ver milagres acontecer. Quantas famílias não veem o poder de Deus porque elas não conseguem mais se reunir? Essa tem sido uma tese muito, muito difícil de se falar, porque as famílias hoje elas não conseguem mais se reunir. Famílias que são divididas por ideologia, famílias que são divididas por partidos políticos, famílias que são divididas por prazeres, famílias que são divididas por indecência, famílias que são divididas por não mais querer andar no caminho do Senhor. Até mesmo igreja, pessoas que detonam com outro irmão por ideologia, por não pensar igual a ele, por falhar em alguma coisa mínima, detona o outro sem respeito nenhum. E isso vai desunindo a igreja, vai separando a igreja, isso vai fazendo com que a igreja venha ter um enfraquecimento, mas Deus ele é maravilhoso, porque ele não deixa a igreja se enfraquecer, porque se tiver 2 ou 3 ou mais pessoas, diz que ele vai estar ali no meio. Vai estar ali no meio. Então nós temos que ter cuidado um com o outro, com o que a gente fala, da forma que a gente vive, porque nós precisamos estar unidos, porque quando nós nos unimos, nós vamos nos tornar muito mais fortes, porque o cordão de 3 dobras, ele é muito mais forte, porque se fosse de 1 e de 2, talvez a gente conseguisse arrebentar, mas quando se coloca mais uma dobrinha só, ele se torna forte e não se arrebenta mais. Assim é a igreja, assim é a família. A nossa casa tem que se tornar casa de oração. A nossa família tem que se tornar família de oração. Quando nós soubermos que alguém está lá na situação adversa, aqui Pedro estava preso, mas pode ser uma outra coisa na minha vida, na sua vida, na vida da família, na vida da igreja. Talvez uma lista de doentes, talvez uma lista de desempregados, talvez uma lista de pessoas que não durmam, talvez uma lista de pessoas que estão com problema na família, no relacionamento, não tem emprego. E a igreja então ela vai entrar com essa casa de oração, as famílias vão entrar, porque as famílias elas saem da igreja e elas vão para os seus lares e tem que dar continuidade a essa casa de oração. A gente vai ver Deus respondendo. Quando você vai fazer o checklist, você vai ver Deus respondeu, Deus respondeu, Deus respondeu. Tem coisa que Deus responde da forma dele, a gente não entende. Às vezes a gente ora pela vida de alguém e Deus ceifa aquela vida, Deus leva aquela vida. E muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Mas nós não perdemos, porque se é de Deus, Deus está ganhando e a igreja está ganhando. Vou falar igual eu estava conversando outro dia com o diácono Sebastião. Viver é Cristo, morrer é lucro.
Então, por isso que nós não temos essa preocupação. É porque viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se nós morrermos, nós estamos no lucro. Mas, obviamente, que a gente ama a vida, que a gente quer ter a vida de abundância de João 10:10, parte B. A gente não quer viver a vida da parte A de João 10:10, que o ladrão vem senão matar, roubar ou destruir. Mas Jesus na parte B diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa vida em abundância que nós queremos ter, mas nós sabemos que há tempo para tudo, que há tempo para nascer e há tempo também para morrer. Mas a oração, voltando aqui na questão da casa de oração, dentro dessa temática, da importância, olha a importância que Maria deu à oração, a importância que Maria deu ao seu povo, a importância que Maria dá ao cristianismo, a importância que Maria dá em abrir o seu lar para receber as pessoas para estarem ali diuturnicamente orando. Eu não sei qual era o tempo que eles levavam orando. Talvez poderia ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou ficassem ali por conta da perseguição, presos, entre aspas, ali naquela casa sem poder sair, mas o que saía daquela casa não era alguém para passear, o que saía daquela casa eram voz ou vozes direto para o trono da graça, implorando por um milagre. Implorando por um milagre. E o milagre aconteceu. Então, quem era essa Maria? Então, Maria era mãe de João Marcos, né? Já falei, dei um pontapé inicial. Esse João Marcos, ele é o que escreve o Evangelho de Marcos. João Marcos. Quem é esse João Marcos? É aquele jovem, né? Que sai correndo ali, com certeza, para não ser preso, né? Ele sai correndo ali e o texto diz até que ele está nu, né? Que ele fica nu, tal. A gente não sabe como aconteceu essa situação lá com João Marcos, mas João Marcos é aquele mesmo jovem daquele texto ali. E João Marcos, isso está lá em Marcos 14, 51, diz que ele foge despido porque os guardas queriam tentar prender ele, e tudo indica que seja esse João Marcos também. Quem é esse João Marcos? Esse João Marcos é aquele que foi na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Barnabé vinha ser seu tio. A palavra ela intercambia entre tio e primo, mas há um indicativo que ele fosse irmão de Maria, sua mãe. Então ele faz essa primeira viagem, está lá em Atos 13:13. Ele, no meio do caminho, ele não consegue prosseguir, ele desiste, ele volta. Mas esse mesmo João Marcos, ele na consideração de Pedro, ele é chamado de filho. 1 Pedro 5:13, né? Pedro carinhosamente chama ele de filho. E há um indicativo também que ele fosse o amanuense, falei também anteriormente, de Pedro, talvez secretário de Pedro, porque Pedro não escrevia, principalmente o grego polido, né? Conforme é na carta de Pedro, um grego polido, tanto por Silvano, que era grego, quanto pelo próprio Marco, que era grego também, né? Filho de uma judia, mas ele era filho de um pai grego, ele era grego, então ele sabia escrever ali excelentemente o grego polido, não o koiné, que era um grego com mais dificuldade. Isso é uma outra temática que não cabe muito estar explicando aqui, mas é isso. Ele com certeza ele era esse que acompanhava Pedro, e já falei também, ele escreve o Evangelho de Marcos, né? Com certeza ele escreve o Evangelho de Marcos, né? Pelas experiências que ele vai ouvindo de Pedro, porque Marco ele não foi discípulo. Marco não era discípulo de Jesus. Marco não foi apóstolo. Ele acompanhou a distante, ele era bem novo naquela época. Mas ele teve muita experiência com Pedro, então ele vai, à luz das experiências de Pedro, ele vai e escreve essa carta, o Evangelho de Marcos. Então Maria é essa, irmã de Barnabé, né? E é bom a gente saber quem é a Maria, quem é essa Maria, para a gente entrar nessa casa e saber quem são essas pessoas, ver quem é a família dela. Seu filho é Marcos, seu irmão é Barnabé. A palavra de Deus diz aqui que Pedro, aliás, que Barnabé era provavelmente irmão de Maria, conforme Colossenses 4, e que Barnabé ele era um levita, né? Barnabé ele era um levita. Atos 4:36 diz que ele era da tribo de Levi.
Então, essa família era descendente da tribo de Levi. Eles tinham amor pelas coisas de Deus. Eles tinham amor, né, pelo serviço real. E não é à toa que isso acontece na casa dessa mulher chamada Maria. E aquela casa então se torna essa casa de oração. É uma casa que eu e você, nós sonhamos em ter essa casa. Uma casa cheia de gente orando. Uma casa cheia de gente preocupadas com o reino, preocupadas com as coisas de Deus, que aqui o coração está ardente, né? Pela libertação de muitos, pela cura de muitos, por uma igreja, por gente, por uma igreja que esteja crescendo, por uma igreja que esteja buscando a Deus em oração, falando com Ele incessantemente. Na minha última pregação sobre Lídia, eu falei que tinha algumas senhoras que oravam e eu acabei errando o nome de uma delas. Eu quero até ressaltar isso aqui porque é aqui para a igreja, tanto de Vila de Caba quanto de Nova Brasília e os demais irmãos. Eu falei Hiperalina, mas a irmã que era a coluna era Hiperília. Hiperília Cruz, vó do Messias, da família Cruz. Aquela mulher era uma mulher de oração. Aquela mulher, ela orou muito por mim. Ela orou muito pela minha conversão. Cansei de chegar lá no espaço de oração da PIB Vila de Cava e elas estarem lá ajoelhadas, orando pelo meu nome para que eu viesse a se converter, viesse a me converter, estou falando de mim. Elas oravam pela minha conversão. Irmã Essi, irmã Ezi, irmã Hiperília. Hiperília, eu falei Hiperalina. Hiperalina é vó da Marlene. Era Hiperília. Mulheres de oração, mulheres que faziam daquele espaço ali do salão de festa, era salão de festa em outros momentos, para aquelas mulheres, aquele espaço era casa de oração. Aquele espaço era sagrado para os joelhos engrossarem. O Neivinho também, Neivinho sempre ia também, eu falava que Neivinho tinha joelho de camelo, porque Tiago, o apóstolo, ele foi conhecido como joelho de camelo, porque diz que o joelho dele era deformado de tanto ficar ajoelhado orando. Então Tiago era conhecido como Tiago joelho de camelo. Eu brincava com o Neivinho, porque Neivinho foi um menino sempre fervoroso para a oração. Neivinho talvez não soubesse fazer nada na igreja, mas se eu pedisse ele para orar um negócio, por uma situação, por uma causa, falava, Neivinho, ora por tal situação. Eu perguntava, e aí Neivinho, tá orando? Ah, tô orando todo dia de madrugada. Eu fico lá pro Joel na loja e eu fico orando. Eu não esqueço o teu pedido não, tô orando. Joelho de camelo. Fazia do serviço dele casa de oração. E Maria não fazia diferente das irmãs Essi, Ezi e Perília, e o menino, que eu acabei de falar aqui agora, Neivinho, faziam dos seus espaços casa de oração. Maria fez da sua casa casa de oração. Maria, ela sabia que ela não estava fechando somente os olhos e flexionando o seu joelho, mas ela sabia que ela estava falando com o próprio Deus. Os apóstolos que ali estavam, com seus familiares, sabiam que não estava naquela casa ali apenas para passar um tempo, umas férias, não. Estavam ali com um propósito de orar, de interceder pela igreja, de interceder para que cessasse aquela perseguição à igreja e seus líderes. E essa é a tese dentro desse texto aqui de Atos 12, da gente aprender com Maria, a fazer da nossa casa, a fazer da nossa família casa de oração, de um orar pelo outro. Eu fico muito preocupado hoje em dia com essa questão, me perdoem, mas muitas pessoas não oram por aquilo que você pede para ela orar. Não ora, você pede para orar, está orando, bota a mãozinha, mas a gente sabe que chega depois não está orando nada. A mãozinha por si só, ela não ora. Mãozinha que eu estou falando usando na internet, aí no Face, no WhatsApp, aquela mãozinha. Ou o joelhinho dobradinho, uma casinha. A gente põe aquilo ali para ser assim, uma orientação. Pessoal, olha, eu vou orar por você. Mas aquela mãozinha só não ora. E tem gente pensando que botou aquela mãozinha ali na mensagem do que o outro pediu oração, que já está orando. E ele mesmo não ora. A pessoa mesmo não ora. E não vê a coisa acontecer, porque não ora. E a igreja precisa orar. Não é só juntar a mãozinha.
uma menção agostiniana, não é isso. Mas botar o coração em Deus e falar: Senhor, eu vou orar por esta causa. A nossa igreja vai orar por essa causa. Se uma igreja não for igreja de oração, não tem por que ela existir. Porque a função primária é orar. É claro que é evangelização, é o tudo, é o boom da igreja, é a oração, é proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas não existe proclamação do ano aceitável do Senhor se não tiver orado, colocado aos pés da cruz, aos pés do Senhor, entrado na graça, na misericórdia de Deus, para sair e anunciar esse ano aceitável. Não tem como você focar na Bíblia com uma iluminação de Deus se você não orar antes, pedir a Deus para que você entenda o que está escrito por detrás dessa letra, para que você não veja tão somente a letra, mas você peça o Espírito Santo para te capacitar, para você enxergar atrás dessa letra, para que você sinta essa letra, o cheiro como se estivesse sendo escrito agora, vivenciando, tendo experiência com Deus. E nós precisamos ter essa expectativa de dias melhores, pautado numa vida de oração. Nós precisamos pedir a Deus que levantem pessoas com mais ímpeto de oração dentro da igreja, que sejam colunas de oração da igreja. A oração é para todos, mas me parece, ao meu ver, dentro das experiências que eu tenho dentro do Evangelho, nesses 30 anos, mais ou menos, de achar que algumas pessoas somente que gostam de oração. Mas nós temos que aprender com Maria, que nós temos que fazer da nossa vida uma vida de oração. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses no capítulo 5, 17, que nós temos que orar sem cessar. Não tem lugar, não tem hora. A gente está pegando essa casa de oração como um fator de exemplo para a gente. Que exemplo que foi essa mulher? Que exemplo que ela dá para a gente, para nós utilizarmos a nossa casa, a nossa família, o nosso espaço. Mas a luz da graça, a luz do neotestamentária, ali já dentro da graça, da visão que Paulo traz para a gente, a oração ela é sem cessar. Eu tenho certeza que eles estão vivendo aqui, Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. Orando sem cessar. Então dá esse exemplo para a gente, e era sobre isso que eu queria falar para vocês. Então, o verso 16, né, eu já li. Voltando aqui um pouquinho, o verso 13 e 14 fala sobre a prontidão de Rode, a menina que abre a porta lá para Pedro. Pedro ele é liberto, ele sai, o anjo se afasta dele, ele vai caminhando em direção à casa de Maria, e quando ele chama lá, ele bate a porta e começa a chamar: Ô Maria, eu estou aqui na porta. E quem vem atender é uma menininha chamada Rode. Eu não poderia pular esse versículo aqui para explicar, porque Rode é o nome da minha avó. Rode é o nome da minha avó. Eu queria lembrar do nome da minha avó também nesse texto. Então Rode vai ali, ouve a voz de Pedro, volta e fala para o pessoal que era Pedro. Eles não acreditam. Eles não acreditam que era Pedro. E aquela menina prova para a gente nesse texto que Pedro era uma pessoa que tinha intimidade naquela casa, a ponto da menina, talvez uma serva, ou filha de uma serva, porque por ter essa casa, Maria ela tinha condição financeira boa, deveria ter servos ali, trabalhadores que trabalhavam para ela, que os servos do Senhor se tornavam irmãos, não eram tratados mais como escravos daqueles que não tinham, né, Deus em seu coração. Prova então a intimidade, que Pedro participava daqueles momentos também, que aquele momento não se deu só nesse então. E ela reconhece a voz, pela voz de Pedro, é Pedro que está chamando, ela vai lá e avisa aquele grupo. E no verso 16 diz assim: eles abriram, não foi a menina que abriu, eles quem? Provavelmente os discípulos que estavam ali, os apóstolos que estavam ali orando, com seus familiares junto com a família de Maria. Eles abriram. Então aquele lugar era um lugar apropriado para aquilo. Era uma casa que estava aberta para a oração. Era uma casa que estava aberta a receber as pessoas que estavam precisando, a acolher. Era uma casa, além de casa de oração, era uma casa de acolhida. Era uma casa de hospitalidade, conforme eu falei sobre Lídia na menção anterior. E ele então abre, né,
Prova que os discípulos se reuniam naquele lugar. E então a gente segue aqui dentro dessa tese, concluindo, dizendo: irmãos, nós temos que aprender com essa mulher que colocou a sua casa à disposição, que fez da sua casa não só casa de oração, mas casa que ora e vê milagre acontecer. Casa que ora e vê um preso ser liberto, vê uma cadeia se abrir, vê as cadeias no sentido de algema serem abertas, vê um portão, com certeza um grande portão abrindo sozinho, sem ninguém abrir. Através dessa oração, Deus se manifesta no meio dele, né? A glória do Senhor se manifestou lá naquele presídio, lá naquela cela, lá no meio daqueles presos. Não sei se só Pedro estava preso ali, o texto não fala sobre isso, mas para Pedro houve ali a glória de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu o sobrenatural, tudo impulsionado por esta casa de oração, por este lugar de oração, por estas pessoas de oração. Então, concluindo, que nós venhamos a ser pessoas de oração, famílias de oração. Oremos pela nossa família. Ainda que a nossa família não ore, ore por ela. Se a sua família não ora, ore por ela. Se a sua família ora, ore com ela. Se a sua família precisa de oração, peça oração por ela. Seja um intercessor. Que a sua casa possa ser ou se tornar uma casa de oração. Que a minha casa possa se tornar uma casa de oração. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Tenha certeza de que Deus, ele ouve a oração. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Eu não sei o que você tem vivido, nem como tem vivido, ou qual é a sua expectativa de vida, quais são as dificuldades que você tem vivido, mas nós temos um Deus que impossível para ele é apenas uma palavra. Nós cremos no Deus do impossível. Impossível para Deus, impossível para o meu Deus, impossível para o seu Deus, impossível para o nosso Deus, é apenas uma palavra. Que o Deus do impossível acolha a sua oração, a oração da sua família, e faça você ver a glória de Deus. Que haja libertação na sua família. Que venha ser sarado e curado aquele que está enfermo. Que haja alegria, que haja paz, que haja momentos de oração em família. Que nós possamos não só orar, o texto diz que eles não só oravam, mas eles congregavam. E significa que tinha uma atitude em constância. Era algo constante. Quando ele usa a palavra congregavam e oravam, significa que havia uma constância naquele lugar. Que nós possamos ter essa constância e viver essa constância. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a nossa casa e que nos dê uma noite abençoada. Domingo 19h30, eu aguardo por você. Domingo 19h30, eu estarei pregando em cima do tema que a Ilma me pediu, né? Por que? Já vou deixar uma pitadinha aí de gosto na tua boca. Por que será que Jesus, quando curou aquele jovem de Gadara, o gadareno, ele mandou ele voltar para casa? Estuda lá o texto e nós vamos nos encontrar no domingo, fechando o mês da família, tentando aprender um pouco com a cura daquele jovem que estava endemoniado, o ex-endemoniado, gadareno, e aquele que Jesus manda voltar para casa. Por que será que Jesus mandou ele voltar para casa? Ore para que Deus me dê uma palavra abençoadora para os seus corações e para o meu coração. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham noite de paz. Vamos orar finalizando. Ore pela sua família. Pessoal da igreja, não esqueça de orar pela lista de oração às 10 horas, né? Agradeça a Deus
por cada família aqui representada, cada igreja aqui representada e por você, que tem me dado o carinho, o respeito de estar aqui comigo. Obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite nós estarmos aqui, frente aos meus irmãos, diante dessa tela de telefone, Senhor, que se tornou aqui algo tremendo, que faz esse milagre de me levar à casa deles e de trazer eles da casa deles até a minha casa. Muito obrigado, Deus, por esse milagre também. Muito obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Vá de encontro, Deus, às nossas famílias. Abençoa a nossa nação, sara a nossa nação, Senhor. Bendito é o nome do Senhor no nosso meio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ó Deus, ouça o clamor de cada igreja aqui representada, Senhor. Ouça o clamor, Deus, daquela família que está passando por uma situação adversa, Deus, de enfermidade. Sara, Senhor, cura, liberta. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Vai de encontro, Deus, ali ao Hospital da Posse, visita aquele hospital, visita os profissionais que ali trabalham, visita todos aqueles que estão ali internados, que haja cura, que haja libertação, que haja, Deus, muito mais do que nós pedimos, Senhor, porque nós sabemos que Tu podes fazer muito mais. Abençoa a nossa cidade, Senhor, chamada Nova Iguaçu. Abençoe essa cidade. Abençoe os bairros aqui representados das nossas igrejas, Santa Rita, Nova Brasília, também Rancho Fundo, Vila Iguaçuana, Vila Boa Vista, Segunda de Santa Rita, as demais denominações que estão aqui conosco, a todos os irmãos, todos os amigos. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo. Eu oro agradecido em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Até a próxima. Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe você e a sua casa. Tchau, tchau.